evangelista hoje, já esteve aqui em outro momento com a galera da área, nosso pastor também. Vocês já foram para lá mais de uma vez. E que coisa boa, né? A gente realmente viver o que Cristo nos deixou, sermos um corpo. E é isso que a gente precisa, né? Eu vejo que a nossa galera jovem precisa dessas conexões. A gente precisa estar com a galera que está caminhando com Jesus, para que isso também seja uma motivação para a gente continuar, né? Olha, tem gente da mesma idade que eu, que está caminhando com o Senhor. Lá na igreja, inclusive, a gente tem os irmãos mais velhos que estão sempre no culto dos jovens com a gente. E isso mostra, né? Ó, acredito na juventude. E isso alegra o nosso coração, né? E eu creio que aqui não é diferente. Eu espero que nós tenhamos mais conexões. Vai ter, né, Vanessa? Ei, glória a Deus. Quero te convidar para abrir lá no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Ó, vai aparecer lá. Quem está sem Bíblia pode acompanhar lá na telinha lá atrás. Bem, todos acharam? Diz assim: amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. João 4:13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? São 2 versículos, né? Mas para a gente entender todo o contexto, eu vou deixar um tema de casa. Lá na área 51 a gente faz isso, que é chegar e ler toda a história, para todo mundo ficar bem por dentro aí do que aconteceu, dos detalhes, né? Então, você vai ler do versículo 1 até o versículo 42 em casa. Amém? Amém. Vocês vão chegar e vão ler, né? Amém. Tá bom. Mas esses 2 versículos aqui que a gente leu, já é um resumo sobre o que nós vamos falar nessa noite. E aqui a gente vê Jesus falando sobre água, Jesus falando sobre sede. Tem alguém com sede aí? Não? Aqui tem uns, ó. Jesus falando sobre água, falando sobre sede. Não tem como falar sobre isso e eu não lembrar lá de casa. Porque lá em casa, meu marido aqui, o excelentíssimo marido Micael, ele tem um dever. Assim, é coisa do Micael, eu nunca me lembro, né? Que é, antes de dormir, ele sempre enche um copo de água e leva lá pro quarto. De madrugada a gente acorda, tem uma aguinha ali, está com sede, né? Alguém mais faz isso em casa? Ó, bastante gente, né? Só que, às vezes, raramente, bem raramente, o Micael esquece. E como não é algo que eu faça, menos ainda não tem como lembrar, né? E aí, nessas raras vezes, eu já acordei de madrugada, grisada, olhei no lugarzinho do copo e cadê a água? E a garganta seca, e a gente com sede. E aí, galera, a gente levanta para pegar água, a preguiça nos vence, né? A gente dorme com sede, deixa para tomar água lá no dia, mas levantar ainda mais no inverno, na minha cama, no quentinho, não. A sede, ó, a sede que lute, né? Porque eu não vou levantar da minha cama nesse frio. Então tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. A gente leu aqui uma parte do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E aqui a gente vê muito a humanidade de Jesus. Porque a Bíblia vai nos relatar, ali nos primeiros versículos, que Jesus está fazendo uma viagem. Ele está saindo da Judéia, ele vai para Galileia. E aí ele está cansado. Olha só, Jesus cansava. Jesus cansava. Porque quando ele esteve aqui, ele foi homem como eu e você. Então ele está cansado e ele vai começar esse diálogo sobre a água com aquela mulher samaritana, né? Que dá a entender que ele está com sede. Realmente ele deveria estar depois de uma longa caminhada. Mas nesse diálogo, nessa conversa, para nós entendermos resumidamente o contexto, Jesus vai falar que tem para ela uma água, que como nós cantamos aqui, satisfaz. É uma água que vai saciar ela e ela não vai precisar voltar àquele poço. Inclusive nessa conversa, Jesus fala para ela que ele é o Messias. E depois dessa conversa, depois dessa revelação, aquela mulher, ela deixa o campo
E ela volta para a cidade testemunhando sobre o encontro que ela teve com o Messias. Então, resumidamente, é isso que acontece no capítulo 4, nesses primeiros 42 versículos aqui. O encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E aí, a gente não vai ler ele na íntegra, mas eu queria destacar algumas partes, porque tem muitos ensinamentos aqui para mim e para ti. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele nos deu uma palavra que nos alimenta, uma palavra que nos sacia, uma palavra que nos ensina, mas nós precisamos estar dispostos a aprender dela, para que então o Senhor opere na nossa vida, trabalhe na gente, né? Então, o primeiro ensino que eu quero ver com vocês aqui, que eu quero destacar alguns versículos, é o versículo 4 e o final do versículo 9, para a gente conectar eles na história, tá? Olha só o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. E o final do versículo 9, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esses são fatos importantes para a gente saber, tá? Como eu falei, Jesus está fazendo uma Isso. E nessa viagem que ele está fazendo, no meio do caminho entre a Judeia e a Galileia tem Samaria. E a gente viu aqui, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, todo bom judeu, quando precisava fazer essa viagem, o que ele fazia, galera? Ele desviava. Ele não passava por Samaria. Aquela gente, aquele povo imundo. Era exatamente assim que eles pensavam, os judeus pensavam sobre os samaritanos. Eu não vou passar por lá de jeito nenhum. E se eles passassem por Samaria, gente, a viagem era menor. Então, quando eles desviavam, a viagem se tornava maior, era uma viagem mais longa. Então, todo judeu fazia essa rota mais longa. Jesus, como um bom judeu, deveria desviar de Samaria. Mas ele não era só bom, ele era excelente. E aí ele decide, eu vou passar por lá. Porque como nós lemos no versículo 4, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não importava o que os outros iam pensar, porque Jesus não andava sozinho, ele estava acompanhado dos discípulos. No momento que ele chega no poço, os discípulos vão à cidade comprar comida, ele fica sozinho. Mas até lá ele está com os discípulos, ele chega a Sicar, uma cidade lá de Samaria. E ele não ficou preocupado se os discípulos iam estranhar a rota dele. Ele não ficou preocupado se algum dos discípulos ia questionar por que o mestre estava fazendo um caminho onde ele deveria passar longe. Ele não ficou preocupado se alguém ia apontar o dedo para ele e falar, olha só, não está sendo um bom judeu. Ele precisava passar por lá, porque estava na agenda de Jesus. Exatamente a agenda que Jesus deixa para os discípulos no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Onde ele pega e fala, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor Jesus não só manda, ele não só instrui, mas ele cumpre a agenda antes de passar para os discípulos. E eu acho isso maravilhoso, porque às vezes a gente arruma desculpa para não fazer as coisas para o Senhor, sendo que ele nos instrui, ele nos ensina antes. O Senhor, ele não fala, te vira, ele nos ensina. E foi isso que ele fez. Sabe por quê? Jesus viu a salvação precisa chegar a Samaria, porque João 3,16, e todos nós sabemos de cor esse versículo, fala que Deus deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não fala que Jesus deu a vida só pelos judeus. Ele não fala que Jesus deu a vida só para a galera do bairro. Ele fala que é para todo aquele que nele crê. Então sim, a salvação precisava chegar em Samaria. E ele deixa isso para os discípulos, mas antes ele mesmo vai até Samaria, encontrar a mulher samaritana nesse poço e falar com ela sobre água. Jesus sabia evangelizar, né? Jesus sabia puxar um assunto para falar sobre a salvação.
Ele usava o que a mulher foi fazer lá. Ela foi buscar água. Então eu vou falar com ela sobre o que? Água. Como é que eu quero puxar assunto com uma pessoa? Fica a dica, uma vez um pastor falou bem assim: não sabe como começar uma conversa para falar sobre Jesus, para evangelizar alguém? Ela chegou e falou assim: que lindo teu cabelo. Você já fala assim: foi Jesus que me deu, foi Deus que me deu. E aí se a pessoa te der entrada, tu já começa a desenrolar, já começa a falar do amor dele. O Senhor nos dá estratégias, nós precisamos saber usá-las. Então aqui Jesus está com aquela mulher naquele poço. E ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Jesus deveria evitar aquele lugar. Tinha uma rota alternativa, mas ele precisava passar por lá. Ele não queria cortar a viagem, como eu disse, estava na agenda dele. A salvação chegou em Samaria. Muitas vezes nós julgamos, nós temos esse olhar como os judeus tinham em relação aos samaritanos, por motivos de conflitos políticos, religiosos. Não era algo de ontem para hoje, era algo que já vinha de muito tempo, aqueles dois povos não se darem bem. E muitas vezes, como eles, nós olhamos as pessoas e pensamos: aquele não é digno de salvação. Aquele ali nem Jesus na causa. O outro não tem mais jeito. Com certeza era isso que falavam da mulher samaritana. Com certeza era isso que um dia falaram sobre a minha e a tua vida. Então por que a gente insiste como igreja em fazer igual e apontar um dedo, sendo que essa parte não cabe a nós? O meu Jesus veio para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então não sou eu que vou dizer quem é digno e quem não é. Às vezes a gente até deixa de falar de Jesus para as pessoas, porque a gente acha: ah não, mas ele nem vai dar entrada, ou não, o jeito que ele está, realmente está perdido, não tem mais jeito. O nosso Deus, ele é especialista em causar transformações. Lucas vai nos falar, capítulo 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem outra hora aí estava perdido? Só eu? Nossa, tem uns quantos aqui que sempre foram achados. Quem aí estava perdido? E Cristo nos encontrou. Amém. Então, o nosso Deus é especialista em chamar essas pessoas. Ele ama ter essas pessoas perto dele, pessoas como eu, como você. A mulher samaritana, gente, ela estava perdida. Ela era julgada pelas pessoas. Ela era ignorada. Ela era mal falada. Olha só comigo lá o versículo 6 e o 7. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Ou algumas traduções vão trazer aí a hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Olha só, gente, que hora ela estava indo lá no poço, que Jesus chegou no poço? Meio-dia. Deixa eu contar para vocês uma coisa. O mais comum era que as mulheres fossem ao poço para tirar água, ou de manhã bem cedinho, ou bem à tardinha. Por quê? Era mais fresquinho. Aquela mulher foi no sol, no calor, meio-dia. Não tinha congestionamento, com certeza não tinha. Mas ela também não queria o olhar das pessoas condenando ela. Ela não queria ninguém torcendo o nariz para ela. Sabe por quê? Porque a comunidade sabia quem ela era. Sabia a vida que ela tinha. Sabia o modo como ela vivia. Então ela queria evitar isso, gente. E exatamente nesse horário, Cristo está lá no poço. É coincidência? Vocês acham que é? Não é. Propositadamente ele estava lá nesse horário. Ele não quis evitar o contato com ela, como muitas vezes eu e você fazemos. Eu não vou falar de Jesus para um morador de rua, porque, vamos ser bem sinceros, tá, gente?
a gente está na casa de Deus. Porque o cheiro me incomoda. E aí a gente, evita. A gente muitas vezes evita falar de Jesus para um amigo por causa dos pecados que ele está afogado em pecado. As pessoas sabem que a gente é crente, mas a gente nunca confronta o pecado, porque muitas vezes nós estamos vivendo em pecado. Nós não podemos evitar as pessoas, nós devemos sim chegar às pessoas, independente da vida que elas estão levando, independente da forma que elas estão cheirando. O Senhor nos disse: vão. Então é para todos. Quem vai falar do amor de Jesus para essas pessoas? Nós, a Igreja de Cristo. Nós somos chamados para isso. Não para nos acomodarmos dentro de 4 paredes. E eu estou salvo e está tudo ok, tudo certo. Então que a gente faça a diferença nesse mundo. Porque o Senhor levantou a igreja dele com um propósito. Porque o Senhor nos deixou um ID para irmos e pregarmos. Agora eu falo, e a Júlia também, se não me engano, tem costume de falar isso, que a gente vai além das páginas da Bíblia. E The Chosen, quem já assistiu, nos ensina muito isso. Porque tem um louvorzinho que fala que se fosse para contar sobre todos os feitos de Jesus, não haveria folha suficiente na terra. Então a gente precisa colocar nossa cabeça para trabalhar, essa cabeça maravilhosa que o Senhor nos deu. E aí eu fico pensando aqui, porque The Chosen me ensinou isso, né? E além do que está escrito aqui, e eu fico pensando, Jesus chegou no poço, os discípulos foram comprar comida, e agora ele está lá, querendo água? Não, esperando por ela, esperando a mulher samaritana. E eu imagino que quando Jesus avista ela de longe, o coração dele já explode, gente. O Senhor Jesus, ele acordou naquele dia disposto a transformar a vida, a história daquela mulher. Vai chegar a salvação em Samaria. Jesus tinha um propósito, não era só na vida daquela mulher, mas era através da vida dela. Porque muitos samaritanos, quando ela chega testemunhando, creem no Senhor e vão lá conhecer o Messias. Eu imagino Jesus vendo aquela mulher chegando e ele talvez se levantando. Jesus nos vê. Jesus te vê. E ao mesmo tempo eu vejo Jesus vendo além da aparência física daquela mulher. Os pecados, os erros, os traumas, os medos. Porque Jesus não é como a gente, pelo exterior, sabe? Tira umas conclusões assim. Jesus vê um todo. Jesus sonda o meu e o teu coração. Então aquela mulher está chegando e eu vejo Jesus pensando quanta sede há nessa mulher. E talvez em nós aqui hoje haja sede. E eu não estou falando dessa água física aqui, dessa água que a gente toma. Eu estou falando do nosso espírito. Uma sede espiritual tinha naquela mulher. Porque ela foi buscar água para matar a sede física. E ela não sabia que ela ia ter a sede dela saciada, a sede da alma dela. Como louvor, né, nós cantamos: Tu és por quem a minha alma esperou. Estava tudo errado ali. Tinha muita coisa para ser transformada. Mas como nós já falamos, Jesus veio salvar pecadores como eu e você. E o próprio apóstolo Paulo escreve que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Gente, olha só, são as pessoas que a gente acha que não, que Jesus pega e transforma.
que Jesus dá uma chance, uma oportunidade, que Jesus salva. Jesus enxergou aquela mulher, Jesus queria ela salva. Jesus enxergou Zaqueu lá em cima daquela árvore. Zaqueu, desce daí, porque hoje, eu vou lá na tua casa. E vai haver salvação naquela casa. Ele, inclusive, chama Mateus, o cobrador de impostos, para andar com ele, para ser os discípulos, parte dos 12, gente que estava toda hora com Jesus. Estava nessa ministração aqui, o pastor esses dias falou e disse, que loucura! Porque a gente não se liga nisso às vezes, mas Jesus chamou um zelote para andar com ele. Zelotes eram aqueles, gente, que planejavam sequestros, assassinatos e faziam isso contra opositores políticos. Então pare de achar que Jesus não tem jeito para aquela pessoa da tua família, para aquele teu amigo, para o teu vizinho, porque Jesus tem. E da mesma forma que Ele nos resgatou e resgatou essa mulher, Ele pode resgatar a tua família, Ele pode resgatar o teu vizinho, Ele pode resgatar as pessoas desse bairro, mas nós precisamos nos levantar como igreja e crer nessa palavra. Amém. Porque não é só a minha sede que Ele veio saciar, mas é a sede do mundo e as pessoas estão sedentas por Cristo. Alguém escreveu, se não fosse por um Salvador tão grande como Jesus, quem poderia salvar um pecador tão grande como eu? No versículo 7 vai começar a conversa. Jesus puxa assunto com aquela mulher. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. A gente imaginou Jesus esperando a mulher samaritana no poço. Agora imagina a samaritana vindo. Já começou a pensar, né? Não tem ninguém nesse horário no poço. Tem gente lá. Aí ela chega mais pertinho. Ainda por cima é um judeu. E aí Jesus abre a boca e fala com ela. Me dá água. E ele falou comigo. Talvez ela pensou em dar meia volta umas 3 ou 4 vezes. Mas ela precisava daquela água. Ela precisava ir até o poço, ela precisava colocar água abastecer o cântaro dela de água e voltar para a cidade. Mas com certeza ela deve ter pensado. Talvez ela ficou ansiosa, talvez ela ficou preocupada, talvez ela teve medo. Mas ela seguiu. E aí a conversa começou. E aí quando ela foi responder, na verdade ela perguntou. Olha lá no versículo 9. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E aí os 2 versículos que nós lemos. Jesus disse, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água vai se tornar uma fonte, a jorrar para a eternidade, para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus começa aqui quebrando muitos preconceitos da época. Primeiro, nós falamos sobre essa inimizade entre os povos, né? Judeus não se dão com os samaritanos. Então, na opinião dos rabinos, todos os samaritanos eram ritualmente impuros. Jesus, ele está falando com uma mulher. Sabe, os fariseus, eles evitavam ter contato com mulheres em público que não fossem as parentes, não fosse da família. Eles não conversavam com mulher em público que não fosse da família deles. Inclusive, eles vão conversar nesse diálogo, Jesus, a mulher samaritana, sobre adoração. Jesus vai ensinar aquela mulher. E os fariseus opinaram que seria melhor queimar a Torá, que é a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Jesus, ele chega lá se desassociando dos costumes daquela época. Porque ele tinha um plano na vida daquela mulher, porque ele tinha uma sede para saciar ali. Jesus faz tudo para nos encontrar.
um pastor que sempre fala que o nosso Deus é especialista em achar a ovelha que está perdida. Talvez você está aqui dentro, mas está mais perdido do que nunca. Jesus está aqui. E da mesma forma que ele foi ao encontro daquela mulher, ele estava lá esperando ela, ele está aqui te esperando. Ele quer te encontrar, ele quer te achar. Talvez a gente está tentando saciar a nossa sede em muitos lugares, com muitas coisas. E deixa eu te falar, Jesus não estava ali por uma necessidade dele. Ele pede água, mas não é porque ele está com sede, é porque ele quer falar com aquela mulher. Ele não estava ali por uma necessidade dele, era por uma necessidade dela. Havia essa sede naquela mulher. E você sabe como ela tentava matar essa sede? Olha o versículo 16 comigo. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte. E ela fala: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Essa mulher, ela está tentando matar a sede. Ela está tentando se sentir completa em muitos relacionamentos. Em alguém. Talvez assim como ela, a gente está tentando matar a sede assim. A gente está tentando se sentir completo, a gente está tentando ver sentido na nossa vida em uma pessoa. E deixa eu te falar, não vai rolar, jovem. A gente está tentando que a nossa vida tenha sentido em relacionamentos, que inclusive muitas vezes não estão dentro da vontade de Jesus para nós. Sexo antes do casamento, deixa eu te falar, é pecado. Ai, mas nós somos os dois cristãos e a gente está namorando, a gente não fez sexo ainda, mas está tendo um namoro impuro. A mão já entrou aqui, a mão já passou por lá. Está errado. E a gente não pode se conformar com essas coisas, a gente precisa sim pregar a palavra do Senhor. E se está errado diante do Senhor, tem que ter correção, a gente tem que corrigir. Essa mulher estava assim, talvez você está pensando: meu Deus, então está tudo errado. Mas a forma que Deus consertou a vida daquela mulher, transformou a vida daquela mulher, ela pode transformar a tua vida, ela pode revolucionar a tua vida, o teu casamento, o teu namoro. Às vezes a gente está tendo um namoro em jogo desigual. Deixa eu te falar, corre enquanto está namorando. Ai, assim, eu vou namorar, ele não é crente, mas ela não é cristã. Mas depois converte. Sonha. Jesus pode? Pode. Mas são decisões que eu e você precisamos tomar. Então, como diria o meu pai, não rateia. Nada vai suprir o que só Jesus supre. Nada. Moralidade, festas. Fui num acampamento cristão outrora. Por ética não falamos onde estávamos, que acampamento era esse. Mas eu vou falar aqui para vocês. Não um lugar, vocês acharam que ia falar, né? Vocês já vimos ali, né? Sabe qual que era a conversa no quarto dos meninos? Ontem eu peguei tantas gurias lá na festa, meu. Sabe minha namorada? Não. Eu quero ter cuidado com as palavras por causa dos mais novos, mas eu já fiz tudo que eu podia fazer com a minha namorada, agora eu vou acabar. Porque, sabe, já enjoou. Procurar outra. Meu marido estava nesse quarto, então não é mentira. Meninos, presta atenção aqui. O que vocês batem no peito e acham que faz de vocês homem, está fazendo vocês pecadores. E como a Milene disse no início para mim, estão descendo de tobogã para o inferno. Corrige enquanto há tempo. Porque se Jesus volta e não está em santidade, fica. Ele é tão amoroso, ele é tão gentil, ele é tão doce que ele vem e diz: eu tenho uma sede para matar. Eu posso
A gente quer ser aceito por todo mundo. Cristo te aceita. Você não precisa da aceitação, da afirmação de ninguém. Você precisa estar com Ele. Você precisa estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Status, ser conhecido, ter muitos likes no Instagram. Essas outras coisas não vão suprir a sede, elas só vão te dar mais sede. Só vai te deixar mais sedento. Essa samaritana, 6 homens, 6 relacionamentos e nada de vida. Nada dela está saciada, nada dela está, como nós cantamos aqui, satisfeita. Agora o 7º homem, não era qualquer homem, era o Filho do Homem. E agora sim vai ter transformação, porque agora ela se encontrou com o amor, o próprio amor. E aí Jesus fala com ela sobre os relacionamentos dela, porque Jesus precisa expor aqueles pecados, os erros daquela mulher, porque deixa eu te falar, é necessário expor para curar. Então talvez hoje, no fim do culto, você vai se prostrar diante do Senhor e vai contar para Ele tudo de podre que tem no meu e no teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar daqui curados. Você vai chegar em casa, você vai dobrar os seus joelhos. Quanto tempo faz que nós não dobramos os nossos joelhos? E vai colocar para o Senhor, está tudo torto na minha vida, Deus. Dê nome aos bois. Dê nome aos pecados, ao que você tem feito de errado. Exponha para curar, não vai ser confortável. Vocês acham que foi fácil para a mulher samaritana escutar o que ela estava vivendo e fazendo? Mas precisava, era necessário. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós venhamos a chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados a Ele. Na sequência, gente, eles vão falar aqui, quando vocês estiverem em casa lendo, vocês vão ver sobre adoração. Inclusive Jesus vai falar para ela que Ele é o Messias. E depois disso, né, ela vai, o conhecimento dela sobre Cristo vai se expandindo, porque lá no início ele era um judeu. Depois ele vira um profeta, agora ele é o Messias. Então quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, nós vamos conhecendo Ele melhor. E aí a mulher pega, gente, ela larga o cântaro, olha lá o versículo 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Até aquele momento, gente, imagina a mulher conversando, ela está ali com o cântaro, ela foi ali para buscar água, ela precisa daquele cântaro. Era o que ela achava que precisava, era o que ela achava que era necessário naquele momento. Mas depois de conhecer o Messias, ela esquece a água, ela larga o cântaro. Um cântaro é pouco para o que o Messias ofereceu, uma fonte de água que jorra para a eternidade, que jorra para a vida eterna. Talvez o cântaro que você precisa deixar depois de hoje é o teu ego, é tua altivez. Tudo eu posso, é na força do meu braço. Ninguém faz melhor que eu. Talvez seja a ganância, talvez as finanças. Nós vivemos em uma época onde jovens trabalham. E eu nunca vi tanto jovem que se tu perguntar o que é dízimo, ele não sabe o que é. Às vezes a gente até dá uma aliviada para os jovens, porque tem irmãos mais velhos que não têm essa prática. Mas deixa eu te falar, talvez o cântaro que você precisa deixar hoje é as tuas finanças, porque você faz tudo primeiro para você, tudo primeiro para você, e a casa de Deus e o reino de Deus, nada. É se sobrar, e às vezes sobra e continua sendo nada. Que nós sejamos uma geração de jovens e adolescentes que honram a palavra de Deus, que amam a casa do Senhor, porque essas portas só vão permanecer abertas se a gente tiver noção de que a casa do Senhor precisa de recursos, e aqui eu estou falando de grana. Talvez seja esse o cântaro. Talvez seja a tua inteligência. Talvez seja algum bem material. Talvez algum relacionamento, como nós já falamos. Chega de água parada. O que você precisa render hoje ao Senhor? O que você precisa deixar? Render é cessar a resistência ao que você tem resistido.
talvez seja o chamado que o Senhor te deu. E você segue dizendo, não, não, não. Talvez seja uma ordem. Larga isso, abandona aquilo. Vai para a direita ou vai para a esquerda. E você tem teimado e não tem cedido. Quem sabe você tem resistido ao próprio Jesus, que é a fonte de água. O Senhor veio hoje aqui para nos encontrar e para que essa resistência acabe, porque Ele te ama e Ele quer ser o Senhor e o Salvador do teu coração, amém? Talvez seja o teu tempo que precisa ser rendido a Ele, porque nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para Ele. Não temos tempo para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Vir aos cultos de sábado e domingo é o suficiente. Mas nós precisamos abrir a nossa Bíblia e dobrar os nossos joelhos, orar na nossa casa. Precisamos ter uma vida com o Senhor no nosso lar. A mulher samaritana, ela se rende. Se alguma coisa resistia ao Messias até aquele momento, agora não resiste mais. Se alguma coisa prendia ela no passado, não prende mais. Se ela amava alguém ou desejava alguém ou alguma coisa mais do que Cristo, agora já não existe mais ninguém além dele. Nós cantamos aqui, eu anotei a parte da letra no final. Vou achar aqui. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. A samaritana entendeu isso que a gente acabou de cantar aqui. Agora sim ela encontrou o verdadeiro amor. E nada vai separar ela desse amor. Nada nos separa do amor de Cristo. Romanos 8,35. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada nos separará. Ela encontrou a fonte de vida, fonte de amor, de liberdade, as correntes que prendiam aquela mulher, os pecados que tornavam aquela mulher uma escrava, agora já não existem mais. Ela largou o cântaro, ela é livre. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela foi encontrada pela verdade, e ela foi encontrada por Cristo, porque Cristo é a verdade. Você quer ser liberto? Você está com sede? Jesus é a fonte descrita lá em Zacarias 13:1. Ele veio para nos purificar dos nossos pecados e impurezas. Veio trazer vida ao que estava morto. Tem algo morto aí? Jesus tem vida para ti. Jesus disse em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João 6,35, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu não sei o que você tem feito para tentar ter essa completude que só Jesus pode te dar, para ter essa vida, esse sentido que só Jesus nos traz. Mas eu quero te falar que hoje Ele quer trazer o verdadeiro sentido para a tua vida. Ele quer saciar a tua sede e você nunca mais vai ter sede. Vamos ficar de pé? A gente vê aquela mulher voltando para a cidade. E como eu falei aqui, ela sai espalhando para as pessoas, testemunhando do encontro dela com o Messias. Ao mundo sedento, esperando que uma igreja se levante. Esperando que jovens e adolescentes se levantem, que já tiveram as suas